Vamos fazer agora, meu querido aprovado, a questão número 3 do nosso material, uma questão do vestibular da Quali, Medicina 2025-2, uma questão de, de outras reações, reações de neutralização e outros tipos de reações, tópico aí do nosso material, né? Fala o seguinte, os óxidos e sais desempenham papéis fundamentais em diversas regiões químicas, sendo frequentemente envolvidos em processos de neutralização, decomposição e de síntese. Ele citou aqui 3 reações, né? A reação entre um óxido básico, geralmente o óxido básico é aquele em que o elemento que está ligado ao oxigênio tem NOx baixo, geralmente +1, +2, ou até +3. E um ácido forte resulta na formação de um sal e água. Então isso aqui é uma reação de neutralização. Um óxido básico agindo com ácido forte resulta água e sal. A reação é uma das reações mais famosas de química que todo mundo estuda, né? Geralmente. E aí ele fala o seguinte, ó. De certos sais podendo gerar óxidos como produto. Considerando essa reação térmica do carbonato de cálcio, que é o CaCO3, um composto presente em rochas calcárias e em rochas marinhas. Então ele me dá aqui a reaçãozinha, certo? Tá aqui a reação. E aí ele quer o seguinte, com base nessa reação e nos princípios das funções químicas e das relações estequiométricas, assinale a alternativa correta. Primeiro é o seguinte, eu tenho um sal aqui se decompondo em... Como esse cara aqui é da família 2A, ele tem um NOx baixo, +2, isso aqui é um óxido básico. E o carbono aqui, ele é um metal. Ele tem NOx +4. Ali seria um óxido ácido. Não teria assim um NOx tão elevado. O NOx elevado é +5, +6, +7. Mas ele se caracteriza por um óxido ácido. Por quê? Porque as reações, vou lhe mostrar agora alguns tipos de reações que você não pode esquecer. Então, primeiro, um óxido. Um óxido básico, ao reagir com água, ele vai formar uma base. O mesmo raciocínio serve se um óxido ácido reagir com água e formar um ácido. Então, esse oxiácido, ao reagir com água, forma um ácido. Por isso que ele é um oxiácido, certo? Agora, se um óxido básico reage com um ácido, forma água e sal. E se um óxido ácido reage com uma base, ele forma também água e sal. Beleza? Então vamos ver aqui as alternativas. O dióxido de carbono gerado é um óxido básico? Não. O carbonato de cálcio é classificado como um sal ácido. Na verdade, hoje em dia se chama hidroxal e hidrogênio sal. Como é que eu sei que é um oxiácido ou um óxido básico, Sandrão? Um sal ácido, um sal básico, desculpa. É o seguinte, você sabe que o sal, ele possui um cátion e um ânion. Tudo certo? O cátion, meu fera, na reação de neutralização, ele veio da base e o ânion veio do ácido. Então preste atenção no que o Sandrão vai falar agora. Se lá na reaçãozinha, ácido mais base, formando água e sal, o sal e água, certo? Esse salzinho, preste atenção, que é esse cara aqui, tá? Esse sal aqui, se ele veio de uma base forte e de um ácido fraco, ele terá uma característica básica. Se ele veio de um ácido forte e uma base fraca, então ele tem características ácidas, porque ele veio de um ácido forte. Essa não, e se os dois for forte, hein? Se os dois forem fortes, ele é neutro. Se forem fracos, aí eu tenho que saber. Cara, a questão tem que me falar, né? Quem é a constante de acidez desse cara e quem é a constante de basicidade. Isso a gente estuda lá em equilíbrio. Tudo certo até agora, meus jovens? Então vamos lá. Beleza. E qual o macete, Sandrão, que você dá pra gente saber se é um ácido forte ou fraco?
Fácil, você vai pegar aqui, ó, o carbonato de cálcio. Você já sabe que esse cara é da família 2A, né? Divide no meio. Os caras da família 2A tem NOx mais 2. Então, o carbonato junto tem NOx menos 2. Certo? Presta atenção. Eu sei que o cálcio é da família 2A. E eu sei que o carbonato, se a sua carga é menos 2, é porque antes ele tinha 2 hidrogênios. É sempre assim. E aí já matei a jogada. Ele disse que ele é um sal ácido. Não pode, porque as bases que são da família 1A e 2A, com exceção do magnésio, elas são bases fortes. Então, quem originou esse 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 sal, esse cátion do sal, foi o hidróxido de cálcio, beleza? E o ácido já tinha. E aí você, para saber se um ácido é fraco ou forte, você vai pegar, já sei que ele ioniza 2 hidrogênios, você vai subtrair, ó, 3 menos 2 dá quanto? 1. Se a quantidade de oxigênios menos a do hidrogênio der 0 ou 1, ele é um ácido fraco. Hidrogênios ionizáveis, tá? No caso, ele ioniza os dois. Se ele não ionizasse os dois, ia ter um hidrogênio aqui, tá? Porque um ácido ele não é obrigado a ionizar todos os seus hidrogênios, tá? Ah, Sandrão, então se o cara tem um, ioniza um. Se o cara tem dois, ioniza dois. Tem quatro, ioniza quatro. Não, nem nessa regra, mas a maioria esmagadora é assim. Bacana? Então eu já sei que esse sal aqui, como ele vem de um ácido fraco com uma base forte, ele é um sal básico e não um sal ácido, com características básicas. O óxido formado na reação CaO é um óxido básico. Tim, cadê? Tim, tudo certo. Pois reage com água, sim, formando hidróxido de cálcio. Justamente. Um óxido, olha aqui, Sandrão escreveu aqui, ó. Um óxido básico, ao reagir com água, forma uma base. Então, como é que ficaria essa reação do óxido de cálcio? CaO mais H2O vai produzir. Aí é fácil, só tem uma substância aqui. Essa substância vai ter cálcio, oxigênio e hidrogênio. Tudo certo? Fazer só o balanceamento. Quantos cálcio tem aqui? 1. Então aqui vai ser 1. Quantos oxigênio tem aqui? 2. Quantos hidrogênios tem? 2. Então é só abrir um parênteses e colocar 2. Está aí a base formada. Então já é a letra C. E aí você fala, a decomposição térmica do carbonato de cálcio gera um óxido anfótero. Não. O óxido anfótero é aquele que pode se comportar como oxiácido ou como óxido básico. Por exemplo, ou seja, ter características ácidas e ter características básicas. Por exemplo, um óxido anfótero, ao reagir com uma base, ele vai formar um óxido básico. Ao reagir com ácido, vai formar água e sal. E ao reagir com ácido, ele vai formar também água e sal. Então ele teve características básicas e ácidas. Exemplo de 2 aí, caso caia em provas futuras, para você aprender, ó. Óxidos anfóteros, né? Quem pode ser? Pode ser o óxido de zinco, são os mais conhecidos, né? E o óxido de alumínio, tá? ZNO e o Al2O3. O balanceamento da equação química exige que o coeficiente do carbonato de cálcio seja 2. A equação já está balanceada, cara. Já, olha só. É mesmo, Sandrão? É. Bota um aqui, ó. Um aqui. Um aqui. Um aqui já está balanceado. Cálcio, uma vez um. Uma vez um aqui. Carbono, uma vez um. Uma vez um. Oxigênio, uma vez 3. 3. Então eu tenho um aqui e 2 aqui. 3, meu filho. Tudo certo. Beleza? Então, letra C. Bacana essa questão.